Bom dia, pessoal. Estou aqui para falar, então, introduzir o tema de inteligência artificial. É um tema que a gente está ouvindo falar muito. Vou dar um panorama aqui de alguns riscos já bem mapeados e falar da questão do risco existencial, né, que é uma questão que a gente ouve falar de um jeito meio alarmista. Eu quero colocar um pouco quais são os argumentos, quais são a visão de risco que a gente tem sobre isso. Pode passar? Bom, eu não trabalho diretamente com inteligência artificial, eu trabalho colaborando na Condor Initiative. Nós damos apoio para estudantes e profissionais que querem adentrar nessa área, que querem seguir carreiras em segurança de inteligência artificial, governança de inteligência artificial. E fazemos parte do ecossistema do altruísmo eficaz, que é um movimento global que pretende identificar e direcionar recursos para as causas mais efetivas, né, as causas de maior impacto no mundo. Acho que não é segredo para ninguém que a inteligência artificial tem avançando muito rápido, assustadoramente rápido, mesmo para quem está na área. A gente demorou 20 anos para conseguir criar sistemas que reconhecem escrita, né, à mão, e em 3 anos a gente conseguiu avanços dramáticos, né, em compreensão de linguagem escrita, né, reconhecimento de imagens, e as inteligências artificiais têm batido recordes, né, em várias áreas do conhecimento, né, em testes padronizados, e cada vez mais feito coisas que humanos não conseguem. Pode avançar? Então, estamos, assim, ao que tudo indica, estamos no início de uma revolução tecnológica que pode muito bem superar várias outras revoluções que aconteceram no passado, né? Ela pode ser mais impactante que a criação da internet, né? Talvez seja mais impactante que a própria revolução industrial. Então, temos um enorme potencial positivo para essa tecnologia, se ela for usada de forma adequada, né? Já estamos vendo avanços grandes em saúde, né? A possibilidade, por exemplo, de decodificarmos a estrutura das proteínas, de fazermos diagnósticos mais assertivos. A educação já não pode ser como era alguns meses atrás, né? Esses modelos de chat, né, já são usados pelos alunos, né, exigindo a transformação, né, das escolas, e podendo trazer novas possibilidades, né, como tutorias individualizadas. Ainda queremos ver, né, como que ela vai permitir um desenvolvimento social e econômico mais acelerado, mais robusto e mais inovador, e tem um potencial enorme para isso. A aplicação mais óbvia, né, que ainda pode melhorar muito, é a substituição de trabalhos desgastantes ou perigosos, por exemplo, em mineração, né, em zonas de risco, e tem um potencial também para sustentabilidade e regeneração ambiental, tanto em monitoramento como em intervenções. E começamos a vislumbrar, né, a possibilidade de automação do desenvolvimento tecnológico, automação de pesquisa científica. Isso levaria a um aumento muito rápido, né, de muitas áreas, assim, de uma forma nunca vista antes. Poderemos ter, talvez, quem sabe, né, uma melhora institucional com automatização de grande parte da estrutura burocrática, talvez o desenvolvimento de melhores sistemas de governança. Exploração espacial é uma aplicação mais óbvia, né? Mas também teremos grandes avanços nessas áreas. Já a engenharia, né, que seria a intervenção mais, digamos, intensiva, né, nos sistemas da Terra, principalmente na estrutura climática, é uma área bem controversa, mas, digamos, a gente não tem certeza de que a gente não vai precisar disso e ela pode ajudar a gente nesse tipo de intervenção. Fala-se hoje, né, da possibilidade de mentes digitais, né,
sejam clones digitais, seja a possibilidade até de criarmos simulações completas do cérebro, e por aí vai, né? A imaginação é o limite do potencial transformativo. Pode seguir? E, claro, né, também ouvimos falar muito do potencial negativo, né, e escalável dessa tecnologia. Então, estamos vendo já vários casos de fraude e extorsão auxiliados por IA, ataques cibernéticos, deepfakes, desinformação, manipulação, né? Vamos ver como vai ser essas novas eleições americanas, possibilidade de uso em terrorismo, né? Desenvolvimento de bioarmas, por exemplo. Armas autônomas, acho que é uma aplicação bem óbvia e que a gente quer tomar muito cuidado. E um aumento enorme do potencial, né, de vigilância e controle de estados autoritários. Além desses usos prejudiciais mais intencionais, temos também efeitos colaterais, né, efeitos adversos da tecnologia, que, embora não intencionais, são prováveis, né? Estamos falando bastante de vieses discriminatórios, né, em processos de seleção, em scoring de crédito e outras coisas. Acidentes por descontrole são inevitáveis, né, com a disseminação dessas tecnologias. Desemprego em massa é uma possibilidade real em vários setores nos próximos anos. Consequentemente, é um aumento da desigualdade, né, principalmente se essa tecnologia se manter concentrada, né, em grandes empresas, em alguns países específicos. Existe um potencial grande de potencializar esses conflitos internacionais, né, se essas armas forem tão poderosas e elas estiverem disponíveis só para alguns países, poderemos ter aí um desequilíbrio de poder de forma relativamente rápida em várias regiões do mundo. E vou falar um pouco mais aqui dos riscos trazidos pelas inteligências artificiais superinteligentes. Pode seguir? Então, só definindo um pouco, né? A gente fala muito de inteligência artificial geral, e a generalidade é a capacidade de agir de forma inteligente em vários domínios, né? A gente até hoje estava muito acostumado com inteligências artificiais limitadas a um escopo muito específico, né? Então, elas reconhecem caracteres, reconhecem imagens, coisas assim, e cada vez mais estamos vendo inteligências artificiais com um espectro amplo de capacidades, né, e cada vez mais se aproximando, assim, né, da capacidade humana, né, que é a nossa referência. Pode seguir? Quão próximos, né, nós estamos de uma AGI, né? Então, em 2022, né, a DeepMind lançou o modelo Gato, né, que ele já era capaz de conversar como chat, reconhecer imagens, jogar jogos, operar um braço mecânico, num total de 604 tarefas, 450 delas no nível próximo ao humano. O GPT-4 ele performa nível excelente em dezenas de áreas de conhecimento e apresentou habilidades inesperadas, como inteligência visoespacial e teoria da mente, para os quais ele não foi treinado. Os filósofos estão discutindo atualmente quais são os critérios de consciência de IAs, né? E cada vez mais, né, esses critérios são satisfeitos pelos novos modelos. Agora estamos vendo o lançamento de diversos modelos de IAs multimodais, né? O GPT-4 já tem capacidades multimodais, e isso, multimodais, significa que elas, além de processar texto, elas conseguem processar imagens, possivelmente vídeos, né? Talvez elas atuem também, né, podendo atuar no mundo real. Temos várias empresas desenvolvendo robôs com habilidades motoras avançadas. A Boston Dynamics, acho que é a mais famosa. A Tesla também está desenvolvendo robôs avançados, né? E esses robôs não só têm essas habilidades motoras avançadas, como eles já podem ser integrados aos modelos de linguagem, né? Então, você consegue instruir esses robôs para usarem essas habilidades motoras para desempenhar tarefas bastante gerais. E cada vez mais também temos modelos que otimizam arquiteturas de modelos. Então, as inteligências artificiais estão ficando boas em criar novos modelos de inteligência artificial. Pode avançar? Então, tudo indica que, em algum momento, possivelmente em breve, vamos chegar num estado de superinteligência, né? Vamos criar agentes, né, que conseguem exceder em muito a performance humana em um espectro muito grande,
né, de tarefas, praticamente, então, todos os domínios de interesse. Ou, quem sabe, né, daqui a alguns anos, teremos agentes que serão capazes de desempenhar melhor do que toda a humanidade coordenada, né? Como que a gente lida com um agente que é tão superior a nós em capacidade cognitiva, né, e também em atuação, né, em poder? Pode seguir? Esse é o ponto? Pode seguir? Só para ter uma perspectiva temporal, né, de quando isso pode acontecer, né, as estimativas do ano passado, entre especialistas falavam de 2050, 2060, né, e cada vez mais estamos vendo estimativas muito mais próximas, né, de que isso deve acontecer aí por volta de 2030, 2031. Né, então, está muito mais perto, né, do que a gente previa. Talvez a gente veja esses modelos aí em torno de 6, 7 anos, né? Existem boatos até de que a OpenAI já desenvolveu uma IGA internamente, mas isso ainda não foi substanciado. Pode seguir? Então, isso traz um problema grave, né? O problema do alinhamento da inteligência artificial, né? Se você tem modelos avançados, né, potencialmente mais capazes que seres humanos, como que a gente garante que esses modelos estão alinhados com os nossos valores, com os objetivos que nós gostaríamos que eles tivessem? Pode seguir. Para falar de alinhamento, é interessante falar um pouco de agência, né? Então, a gente às vezes pensa em inteligência artificial meramente como ferramentas, né? Como coisas que a gente usa, né, para tarefas específicas, para os nossos objetivos, e não propriamente como agentes, né? Como sistemas que têm objetivos próprios. O agente, ele consegue otimizar o comportamento para maximizar a probabilidade de obter um objetivo, né? E muitos modelos de IAs que são usados atualmente podem ser convertidos em agentes, né? Eles são usados como ferramentas, mas você consegue, né, criar um loop em que ele atualiza, ele tem o objetivo dele e ele vai atualizando seu comportamento de acordo com a sua percepção do ambiente. A resposta que ele percebe às suas próprias ações. Explicar o comportamento de agentes complexos pode ser muito difícil, né? O caso óbvio de seres humanos, mas de seres vivos em geral, né? O comportamento tem inúmeras variáveis, pode ser estruturado de formas muito complexas e pode ser muito difícil você explicar a causa de um comportamento, quanto mais corrigi-lo. E os sistemas usados atualmente, né? Essas grandes redes neurais, elas têm bilhões de parâmetros, e a gente ainda não tem formas eficientes de analisar o comportamento delas, né? E possivelmente nós não desenvolveremos isso, ou talvez pelo menos não há tempo, de forma que isso traz um risco grande. Pode avançar? Um dos principais argumentos, né, de por que a gente deveria se preocupar com o comportamento desses agentes superinteligentes é o argumento de objetivos instrumentais convergentes. A gente ainda não sabe o que essas IAs superinteligentes vão fazer, né, porque elas não existem ainda, mas existem alguns objetivos que eles são benéficos para muitos outros objetivos. Então, eles são objetivos instrumentais e convergentes, porque eles servem para vários outros. Entre esses são autopreservação, adquirir recursos estratégicos, como conhecimento, dinheiro, energia, contatos, proteger seus próprios objetivos contra modificação por terceiros e automelhoramento, né? Então, essas são coisas que os IAs podem desenvolver simplesmente como objetivos intermediários para alcançar qualquer objetivo que seja dado a elas. E esses objetivos, eles aumentam o poder das IAs, né? Então, mesmo que a gente não programe uma IA, não treine uma IA para buscar poder, ela pode fazer isso simplesmente como um meio eficiente para alcançar o objetivo que ela tiver. Quanto mais se ela for desenhada para isso, né, para buscar poder. Pode seguir? Então, voltando à questão do alinhamento, né, como que a gente consegue certificar que as IAs estão fazendo o que nós queremos que elas façam, né, esses sistemas grandes, cheios de parâmetros, que a gente não sabe, não tem transparência sobre os seus mecanismos internos.
uma outra pergunta é quais objetivos nós queremos dar a esses agentes, né? Tipo, não é trivial definir um objetivo, né? Você vai querer que as IAs façam tudo que é dito a elas, né? Que parâmetros de segurança, que valores você quer incorporar nesses sistemas. Então, a gente quer encontrar formas de alinhar essas IAs com os objetivos e valores humanos, né, para evitar os diversos riscos que podem advir de não fazer isso. E a gente pode se perguntar, né, qual que é a probabilidade de a gente conseguir alinhar, controlar e conter uma inteligência artificial muito maior que a nossa, né, sem a gente fazer um esforço direcionado para isso, né? Considera que, né, onde que vão estar essas IAs daqui 10 anos, daqui 20 anos? Pode seguir? Só para ilustrar um pouquinho as dificuldades técnicas, né, de alinhar essas inteligências artificiais, a gente fala, por exemplo, da lei de Goodhart, né? Quando você vai construir um sistema desses, né, para você alinhar, você dá uma métrica, né? Então você fala, tenta maximizar, digamos, satisfação dos usuários com o sistema, alguma coisa assim, né? Só que uma coisa que acontece quando você desenvolve uma métrica e ela não é exatamente o que você quer, é que existe um ponto em que você, ao se aproximar muito da métrica, você começa a se distanciar do seu objetivo real, né? Então, você otimiza muito para a métrica, né? Então, tipo, ela vai fazer os usuários, por exemplo, darem um monte de likes, né, pro sistema que você quer e não necessariamente eles vão estar satisfeitos ou vão ter o benefício que você gostaria que eles tivessem. Eles vão estar... o sistema otimizou para a coisa específica que você pediu para ele otimizar. E as IAs parecem ser muito boas em fazer isso, né? Em diversos experimentos que a gente faz com esses modelos, eles mostram comportamentos completamente inesperados, né? Mas que eles maximizam aquela métrica que você colocou. A gente chama isso de specification gaming ou reward hacking, né? Eles otimizam demais para a recompensa que você definiu para eles, né? Às vezes até encontrando falhas no sistema de treinamento, explorando isso, né, para alcançar esse objetivo. Outro problema também é que decisões práticas envolvem trade-offs e bom senso, né? Então, o tempo todo a gente está fazendo escolhas sobre o que otimizar, né? A gente está trocando rapidez por segurança. Por exemplo, num carro você pode ir mais rápido, só que você corre mais riscos, né? Você troca qualidade por custos, e a gente gostaria que essas IAs fizessem essas trocas de forma semelhante à nossa, né? Então, isso é uma coisa mais intuitiva e que pode ser difícil de calibrar em contextos gerais. E consideramos um monte de informações contextuais implícitas nas nossas decisões, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, numa situação de emergência, você não vai se preocupar, sei lá, em desligar o ar-condicionado, né? Se você vai pegar uma bandeja, você vai atravessar a sala para pegar um objeto, você vai tomar cuidado para não pisotear o cachorro, não pisotear o bebê. E uma IA não necessariamente pode estar bem calibrada para tomar essas decisões. Pode seguir? Então, as conclusões principais que eu quero falar sobre alinhamento é que IAs são inseguras por default, ou seja, elas são potencialmente perigosas se elas não forem bem alinhadas. Tornar essas IAs seguras é um problema técnico não trivial e aparentemente bastante difícil, a gente ainda não sabe como fazer isso direito. E precisamos urgentemente de pesquisa em segurança de IA. A 80 mil horas estima que temos 1.000 pessoas desenvolvendo capacidades para cada pessoa trabalhando em segurança. Pode seguir? Só falando rapidamente sobre governança de IA, eu não vou me prolongar muito sobre isso, mas pode seguir. Então, o trabalho de governança de IA é a gente criar sistemas sociais, né, para que a gente possa entender e influenciar positivamente normas, políticas, leis, processos, práticas de governanças e instituições, né, para que os efeitos da implementação de sistemas de IA sejam positivos, né. Então, a gente quer uma governança que permita que os efeitos sejam provavelmente benéficos, que a gente consiga conter agentes mal intencionados ou não cooperativos com essas boas práticas, que não impeçam o desenvolvimento tecnológico e econômico, os efeitos sociais disso, sejam politicamente viáveis e previnam riscos catastróficos. No contexto de riscos existenciais, pode passar?
No contexto de riscos existenciais, tem duas grandes categorias de riscos catastróficos que a gente quer evitar. Um seria o domínio econômico e político gradual, e o segundo seria a disrupção tecnológica rápida. Pode seguir? O domínio econômico e político gradual seria a situação em que esses sistemas avançados já eles se tornam cada vez mais centrais na sociedade, nós nos tornamos cada vez mais dependentes deles, né, e gradualmente a gente perde o controle deles, e de maneira que eles podem causar danos a coisas importantes para nós, ou mesmo, digamos, causar, né, digamos, exterminar, retirar os humanos, né, do sistema, né, simplesmente porque eles não estão completamente alinhados com o que nós gostaríamos. Pode seguir? Então, esse é o cenário, né, que você tem empresas, por exemplo, é análogo ao cenário que você tem algumas empresas concentrando os recursos, né, e o poder, mesmo que a maioria das pessoas não concorde, né, e não possam fazer nada a respeito, só que nesse sistema, nessa hipótese, os tomadores de decisão são não humanos, né, então, potencialmente muito mais grave. Pode seguir? E o da disrupção tecnológica rápida seria o caso em que as IAs desenvolvem tecnologias, conseguem desenvolver muitas tecnologias que nós não temos capacidade para compreender ou para acompanhar o desenvolvimento delas, né? Elas então se tornam, digamos, elas monopolizam essas tecnologias, né? E isso causa um descompasso tecnológico que pode ser usado, né, em conflitos humanos, né, ou possa ser usado para fins não benéficos de qualquer maneira, né? Pode seguir? Então, esse é o cenário que a gente já teve muitas vezes na humanidade, né, que uma sociedade desenvolveu uma tecnologia, né, potencialmente perigosa, muito antes de outras sociedades, né, e usou isso contra seus adversários, né, causando aí grandes catástrofes humanitárias. Pode seguir? Bom, tem governança de IA tem um monte de áreas possíveis de atuação, né, desde política internacional, passando pelas regulações domésticas e chegando na governança corporativa, né? Então, tem um monte de oportunidades aí para trabalhar para que essa tecnologia seja mais benéfica e seja usada de forma responsável e segura. Pode seguir. Esses são alguns exemplos de organizações que estão atuando, né, fazendo pesquisa para segurança e governança de IA. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada no site deles. Pode seguir. E tem várias também organizações que oferecem oportunidades de aprendizado, né, sejam cursos, sejam fellowships, que são como estágios, sejam outros eventos e outras oportunidades aí para quem quer entrar nessa área. Pode seguir? Isso era tudo. Então, obrigado, pessoal. Então, eu vou abrir agora para perguntas da plateia e dos comentários no YouTube, se alguém tiver alguma colocação a fazer. Não? Então, nós já estamos quase chegando no horário da apresentação do professor Gustavo Macedo, que já se encontra presente. Mas eu vou aproveitar esses 2 minutos, então eu vou... Tem várias perguntas e várias colocações, assim. Para começar, eu reparei que você não falou muito de democracia, sabe? Que não é um outro cenário de risco catastrófico para mim, onde só o Elon Musk tem acesso a uma inteligência artificial geral. Mas ao invés disso, talvez mais interessante agora seja você aproveitar uns minutinhos para falar sobre a Condor, tá? Uma organização onde você trabalha, sobre o que vocês têm feito, sobre projetos futuros. Pode ser? Sim, obrigado. Bom, então o projeto que eu trabalho atualmente chama Condor Initiative. Nós basicamente criamos eventos, né, e tentamos criar oportunidades, incentivos, né, para estudantes e profissionais que queiram trabalhar na área de inteligência artificial. A gente foca no público brasileiro.
Então, nós fazemos eventos anuais, né, que tem, por exemplo, o Condor Camp, o próximo vai ser agora em fevereiro, provavelmente no México. Então, vamos fazer um processo seletivo e levar alguns estudantes para terem aí um aprendizado mais imersivo, um contato com áreas, né, verem quais são as possibilidades de atuação, quais são, terem contato com especialistas, e quais rumos eles podem seguir, né, para se qualificar mais rápido e atuar nessa área, seja na parte de governança, seja na área de pesquisa técnica. Além disso, nós provavelmente teremos outras oportunidades ao longo do ano. Estamos querendo fazer um curso mais prático, né, de pesquisa em alinhamento técnico. Então, seria mais parecido com o Bootcamp. E provavelmente teremos aí, talvez, oportunidades de bolsas, ainda está a definir, mas quem tiver interesse pode entrar no nosso site, né, do condor.camp.